As leituras que proclamamos são próprias, para a liturgia de hoje. A primeira nos falou o que é mais importante na nossa vida. Está lembrando os antepassados que a memória não se apagou. A igreja hoje lembra Santana e São Joaquim. Viveram entre nós já, podemos dizer, quase 2.150 anos. Ou seja, mais ou menos 22 séculos quase. Não foram esquecidos. Foram pessoas que confiaram em Deus, colocaram suas vidas diante de Deus, e Deus agiu na vida de Santana e São Joaquim, os escolhendo para ser os pais de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Isso não apagou. Isso vai passando de geração em geração. Então estamos celebrando esta missa, lembrando Santana e São Joaquim, que viveram há mais de 2.000, mais ou menos 2.150 anos antes dessa data. Se fôssemos perguntar aqui, pessoas que nós lembramos, que participaram dessa paróquia, quem já participou da igreja aqui há tantos anos, já faleceu e ainda é lembrado aqui pelo bem que fez nesta igreja? Tem pessoas assim, Padre Hélio? Padres que passaram por aqui, pessoas da comunidade que passaram por aqui. Se eu fosse perguntar, quem você lembra que teve uma dedicação muito grande, fez um bem muito grande aqui, já morreu há muitos anos e é lembrado até hoje? Vamos fazer isto, vamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance fazer. Seja aqui na igreja, na comunidade de fé, seja lá com a nossa vizinhança, seja na vida da cidade. Se fizermos coisas importantes com uma verdadeira intenção de fazer o bem, pode ter certeza que o tempo não apaga fácil. Uns vão contando para os outros, uma geração depois da outra, vai lembrar as coisas importantes e boas que aquela pessoa fez. Então Santana e São Joaquim é esta boa memória, essa bonita recordação. O Papa Francisco diz, uma memória benfazeja, lembrar com alegria da honrosa memória de quem já viveu antes de nós e foi importante entre nós, pelo bem que fizeram. O que é que a leitura então nos leva a discernir? Legado é mais importante que herança. Hoje nós estamos vivendo uma geração que está dando mais importância à herança do que ao legado. A herança acaba rápido. Tem herança aí que dá tanta briga na família que acaba logo. Só serve para gerar briga e confusão entre irmãos e família. Vocês estão vendo aí, Quanto maior a riqueza, os bens terrenos que a pessoa deixa, mais briga dá entre os herdeiros. Vai ser o contrário, falar, não, deixou uma herança grande, vamos dividir, todos vão ser beneficiados, está resolvido. Aí entra a ganância no meio. O que o Evangelho, o que o mandamento de hoje falou? Ele é um complemento do 7º mandamento. Não furtar e não cobiçar os bens terrenos. Então, hoje nós estamos vivendo, às vezes, esse excesso de ganância. Pessoas pensam em dinheiro e esquecem de cuidar umas das outras. E como brigam por causa de dinheiro. E como brigam por causa das coisas terrenas. E às vezes esquecem de cuidar bem das pessoas. Então, esses 2 mandamentos hoje é para dizer, não vamos colocar no centro da nossa vida a herança. Não vamos colocar no centro da nossa vida as coisas da terra. Vamos colocar no centro da nossa vida fazer o bem às pessoas. Para depois da nossa morte não ficar uma herança, mas ficar legado. Uma memória saudosa, honrosa. Então não é a herança que é importante, é o legado. Deixar um honroso legado, que as pessoas lembrem com alegria daquele exemplo de vida que nós deixamos. Tem gente que às vezes deixa muitos bens terrenos como herança, mas o exemplo de vida é péssimo. Tem gente que fala, graças a Deus que morreu. Ele fez o mal a tanta gente. Ou seja, o que adiantou? Deixou bens terrenos,
mas não deixou legado. Deixaram um honroso legado. Não tinha nada nesse mundo, foi desapegado de tudo. Uma pessoa muito boa, desapegada, morreu, não deixou bens, herança, mas deixou um bonito exemplo de vida para nós. Esse valeu a pena. Que a nossa vida possa ser mais importante pelo bom exemplo, o bom testemunho que vai ficar. E não por termos guardado bens terrenos como herança. A segunda leitura é acreditar, o Evangelho é acreditar nas promessas de Deus. Santana e São Joaquim estão entre os que acreditavam que o Filho de Deus viria até nós, o Messias, e deles nasce Maria, e nesse momento acontece o mistério da encarnação. A promessa de Deus se cumpriu. A segunda, o Salmo falou que se aplica, o Senhor dará ao trono do seu pai, o rei Davi. Então, um herdeiro de Davi, que é um herdeiro das promessas de Deus. Hoje nós somos herdeiros de uma promessa. Até o final do Antigo Testamento era a promessa de que Deus enviaria o Messias, seu filho, para trazer a graça da salvação. Nós agora vivemos também, temos uma promessa, somos herdeiros também. Lá no Antigo Testamento, Davi está entre os herdeiros e Cristo vai ser o seu sucessor desta herança, da vinda do rei Messias. A nós somos batizados, ganhamos a graça de sermos filhos de Deus, nós somos herdeiros de quê? Chama herança dos santos, herdeiros de um lugar no céu. Por que nós somos batizados? Dia do nosso batismo nós recebemos um chamamento, que é a herança dos santos. Um dia estar com Deus na eternidade, onde os santos estão, na glória de Deus. Esta é a nossa herança. Nós somos herdeiros em Cristo para um dia honrarmos esta herança, tomarmos posse dessa herança. Então vamos ficar desprendidos aqui de bens da terra e vamos colocar no centro da nossa vida. Quero viver aqui entre as coisas do mundo, que a igreja diz, entre as coisas que passam, buscando abraçar as que não passam. Buscando fazer aquilo que vai garantindo cada dia mais, que terminada esta vida eu vou entrar no céu. Porque conservei a minha fé, porque confiei nas promessas de Deus. Então somos herdeiros da promessa, da confiança. Vamos ensinar. E as gerações vão ensinando isso uns para os outros. Os mais velhos vão ensinando para os mais novos, para que eles sigam o mesmo caminho. Para que eles tenham em nós um exemplo. Então que nós que já estamos com mais idade, os que já estão mais idosos, vamos sempre dar os nossos conselhos, os nossos bom exemplo para os mais novos. Vamos nos preparar, vamos orientar a nossa vida, porque nós queremos após essa vida, a nossa fé nos ajuda a esperar que um dia vamos entrar no céu. Vossos olhos viram, sois felizes porque vossos olhos viram e vossos ouvidos ouviram. Então naquele momento quem estava com Jesus viu a promessa de Deus se cumprir. Nós estamos um dia no juízo final, que estejamos todos lá, nossos olhos vão ver esta outra realidade. A realidade do ingresso definitivo na glória de Deus. Então, já somos esses felizes. Deus enviou o Filho que nos deu a graça da salvação. Unidos a Ele pela nossa fé, buscando o caminho que leva ao céu, seguindo Jesus de perto. Agora, a nossa esperança e a nossa fé é entrar no céu. Por isso queremos cuidar bem da nossa vida espiritual. Cuidemos bem uns dos outros. E ajudemos uns aos outros a caminhar na fé. A carta aos Hebreus diz que ninguém fique para trás. Se nós virmos alguém abandonando a fé, abandonando a espiritualidade, vamos ajudá-lo a voltar, vamos apoiar, para que ninguém fique para trás. Eu quero entrar no céu, mas eu quero que os outros entrem também. Então eu vou fazer o meu esforço de cuidar bem da minha vida espiritual, eu vou ajudar o outro a fazer isso também. Que ninguém fique para trás. A comunidade de fé deve sempre pensar assim. Da mesma forma que eu quero o céu para mim, eu quero o céu para o outro. E nós vamos ajudar uns aos outros a caminhar na direção do céu.
Que Santana e São Joaquim, com a intercessão, nos ajude a fazer esse caminho bonito da fé. Termino dizendo que agora nós vamos realizar o rito da Sagrada Unção. O rito da Sagrada Unção é para dar força, né? Às vezes a enfermidade, o corpo vai enfraquecendo, tá? Para dar força, para dar conforto ao enfermo, ao idoso. Às vezes vai ficando cansado, vai ficando debilitado, sofre muitas dores. A igreja tem um sacramento para dar uma graça, chama sacramento da cura. Então a gente dá esse sacramento para dar força, para dar vigor, para dar serenidade ao enfermo. Às vezes a enfermidade, a idade avançada, vai nos trazendo a falta de paciência, a irritação. Nós vamos pedir a Deus que dê força, que dê conforto, que dê paz, para seguirmos os nossos dias, mesmo se o corpo já estiver fraco, às vezes se estivermos na enfermidade. Que não falte essa força de Cristo na nossa vida e que não nos falte a paz de Cristo. Se temos a força de Cristo e a paz de Cristo, às vezes o corpo está ferido, está enfraquecido, mas interiormente estamos fortes para suportar às vezes as dificuldades da fraqueza do corpo e da enfermidade.